Muito bem, muito boa noite para quem está acompanhando agora. Seja bem-vindo, Fernando. Boa noite para todos, bom dia, boa tarde para quem for assistir também, né, durante um outro horário. Hoje, nossa live de hoje é com o professor César, né, junto comigo, professor Anderson. A gente vai falar sobre educação, sociedade e movimentos LGBTQI+. Um monte de letras aí, mas a gente vai tentar desvendar isso durante essa live aí. Estamos só aguardando aqui a chegada do professor César. Muito bem. Como vocês podem ver, né, educação, sociedade e movimentos LGBTQI+. Essa semana, então, na verdade esse mês, né, que está sendo colocado como um mês de visibilidade dos movimentos LGBTQI+. E a gente, então, resolveu fazer esse vídeo, essa live aí, para falar também sobre esse assunto que é tão importante, tão sério e também polêmico, né, de uma certa forma. Então a gente traz, logicamente, trazendo alguém que tem muito mais propriedade, porque conhece mais do assunto, estuda mais, enfim, do assunto, para a gente poder debater e tirar dúvidas, enfim. Então a gente vai por aí. Agora só... Estou detectando um problema técnico aqui, talvez eu precise entrar de novo. Só um pouquinho. Agora sim. Olá, Guilherme. Olá, Jéssica. Oi, César. Oi, Anderson, tudo bem? Tudo. Acho que ninguém tá te vendo. Tá só Pois é, uma tela acontece. preta. O que acontece aqui? A câmera, provavelmente. Pronto, apareceu. Agora sim. Demorou um pouquinho, mas chegou aí o César na nossa live. Legal. Desculpa, Aco- contratempos. Acontece. Então, como eu estava adiantando já para o pessoal que estava acompanhando já, né, alguns aí, nosso tema hoje, educação, sociedade e movimentos LGBTQI+, né, quase um abecedário aí, Não, mas cada letra tem seu motivo, com certeza, né? sim. E que a gente vai poder desvendar um pouco mais aí durante essa nossa bate-papo. Então, hoje eu recebo aqui um grande amigo, né, que depois ele vai poder se apresentar com mais propriedade aí, né? Um grande amigo, o professor César, que parceiro também de arte, né? Cultura, inclusive, parceiro de sala de Sim. aula, né?
Ele que Sim, fez a capa do meu livro aqui, ó, desse desenho lindo, dessa capa. O orgulhosamente. príncipe, né? É, então, vamos começar como a gente sempre começa, né? Então, meu nome eu sou o professor Anderson, tenho feito aí vários bate-papos, várias lives sobre vários assuntos importantes e relevantes para a nossa realidade, para a nossa sociedade, né? Sou historiador, sou escritor e tenho trazido essas conversas, esses assuntos importantes, porque a gente tem essa necessidade, não só por causa desse momento de pandemia, enfim, mas porque são todos os assuntos que a gente tem trazido, eles impactam na nossa realidade, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, precisam ser debatidos cada vez mais, né? Então, é por isso que a gente vem trazendo vários assuntos aí, com várias pessoas também importantes e que sabem debater muito bem. Tá certo? Então, à medida que as pessoas vão entrando, vão comentando, a gente vai tentando falar aí. Se você vê alguém que eu não conheço ou não fale, por favor, lembre aí, César. Aí, ó, a Pode deixar. Andressa está entrando agora, legal. Então, né, tendo feito isso, essa minha fala inicial, peço para o César fazer a apresentação dele, né, que para dizer, né, o que ele faz, qual é a formação, inclusive, né, e o que traz ele nessa live para esse assunto, inclusive. Eu me chamo César, né? Sou o professor César. Tive a honra de trabalhar com o Anderson e meu parceiro também para as artes. Sou formado em artes, sou professor do Estado. Eu atuo em duas escolas, Rosi Galvão e Lotília. E a minha trajetória também sou artista, por causa aqui do meu ateliê. E desenvolvo meu trabalho na escola. É, Foi a partir de uma pesquisa dentro do museu que eu trabalhava que eu aproximei o assunto, né, sobre diversidade sexual na escola e por que essa necessidade de se falar desse espaço que é eminentemente democrático, né, a escola, sendo um espaço para todo mundo, né, fundamentalmente para todo mundo de verdade, né, porque sabe Uhum, que são várias demandas e um trabalho constante. Há necessidade de se estar discutindo né, ideias, conceitos e isso é constante, constante, não deve ser, não é assunto encerrado, nunca. com certeza. Aqui, só acenar aqui para a Rosaninha chegando, a Tati, a nossa amiga Tati, né, de escola também, professora, a Elaine Bis, Verdade. legal. Então, que bom, né? Bom, César, então vamos começar, né? Como eu já disse até para você antes, a Mariana, aí também estamos com saudade, viu, Tati? Ó, a Tati tá falando com saudade da gente. Quem fala? É, Esse momento tão conturbado da vida da gente. é verdade. Então, assim, eu até comentei com você antes da gente começar, né? Que eu, particularmente, tenho muitas coisas que gostaria de entender melhor, né? Desse universo. Até para poder militar junto, né? Lutar junto para apoiar, inclusive. Conhecimento sempre é bom. Exatamente. E aí, o que a gente pode como por onde a gente pode começar? Eu diria que onde a gente pode começar é naquele termo da diversidade, né? O que vem a ser isso? Qual é a importância dessa, desse debate, da diversidade sexual especificamente, né? Porque eu tenho um debate bastante importante na questão da diversidade cultural, por exemplo, que é por onde eu mais debato. Mas Sim. tem essa questão da diversidade sexual que tem um outro tipo de discussão, né? Alinhamento. Isso, e eu acho que é legal a gente começar por aí, né? Essa, Quando a gente fala assim diversidade, a ideia de diversidade, pelo menos, é pensar nas diversidades, né? Seja étnico-racial, religiosa, social, econômica. No meu caso, né, sou um pesquisador da diversidade sexual na escola. E
a escola, como que eu entendo a escola como um espaço plural de existência, né? Ela tem que ser também, né, um espaço de vivência. Né? Minha militância é que a escola seja um espaço de vivência para a experiência de vida dos meus alunos, né? E no meu caso, no caso de diversidade sexual, eu estou falando de todas as representações e dessas identidades que são possíveis, né? Espaço de vivência e experimentação dos meus alunos. Eu luto para que eles possam existir Uhum. plenamente. Até porque, né, a gente até já meio que entrando, né, no tema todo, né, a escola também ela é um reflexo da sociedade, né, e se na sociedade temos essas diversidades, né, Sim, na sociedade, né, na escola naturalmente também teremos, né. ela está representada. A escola é o primeiro exercício fora da família, né, social, né, que os alunos vão Uhum. vivenciar nesse espaço, garantindo assim que ele possa existir, né, plenamente. Como você Certo. falou, a escola reproduz também certas violências, certos discursos, e os atores aí, quando eu digo os atores, eu estou me referindo não somente aos alunos, mas aos professores também, né? Eu Uhum. tenho um trabalho que eu faço junto com os professores de conscientização e trabalhar com a tolerância, né? Explicar por que você deve estar aberto para receber seu aluno, né? Seja ele trans, homo, lésbica, dependente disso, né? Lembrar que ele é uma criança, um adolescente, ele está ali para estudar e aprender, o espaço é dele, né? É o meu Sim, trabalho, o espaço do nosso espaço de trabalho, mas o espaço dele de vida. Olha como isso é importante, né? exatamente. É uma etapa da vida dele, né? Não é só um lugar onde ele vai te retirar alguma coisa, né? Ele vai viver aquilo. Exatamente. Bom, e dentro dessas diversidades, a gente tem essa, como eu falei, né, Esse é o todo, né? essa sopa de letras aí, né? Eu quero já emendar duas perguntas, né? O Por que favor. quer dizer cada uma dessas letras, se é que tem como dizer, né? Tem. E qual é o lugar? E aí a gente tem um movimento, né? Ou vários movimentos, né? Que representam essas diversidades aí. E qual é esse lugar? Né? Onde está localizado? Ou qual é a representação que esses movimentos têm na sociedade? Então vamos lá, primeiro por partes, né? O que quer dizer essas letras e depois onde elas estão? A gente tem uma trajetória, né, de definição dessas identidades, né? No década de 80, 90, ela era GLS, né? Que tinha, né, falava assim, GLS. Gays, Uhum, lésbicas e simpatizantes. Então, tudo aquilo que não era gay nem era lésbica, ou é, tinha uma representação de respeito, alguma coisa, era simpatizante. Então, só que certo. daí eliminou um monte de gente aí, né? Uhum, E à medida que a sociedade vai avançando na discussão, você vai percebendo que existem outras representações, né? uhum, Surgiu era GLBT, gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais. GLB, a ordem. Só sim. que, por uma questão de protagonismo, né? Se colocar sempre homens gays na frente, você deve lembrar que existem as lésbicas que são mulheres, então inverte. LGBT. L, Certo. lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis. Mais recentemente, você vai tendo um acréscimo de outras representações ali, né? Tem Uhum, o E, que é o queer, tem o I, que é o intersexo, uhum, tem as pessoas que não se definem em homens e mulheres, né? Sua representação na sociedade, que são a gender, né? Chama a genders, ou sem gênero, né? Que se identificam assim. Lembrando que existe um parênteses aí. Você tem, primeiro, identidade, né? Você tem identidade, tem como é que a pessoa se entende, tem como a uhum, pessoa se expressa para o mundo, né? sim. Então são partes diferentes, né? Por exemplo, E todas lembrar estão que representadas aí nesses movimentos, né? sim, agora se escreve assim, né? LGBTQI+, que existem Aham. outras coisas.
Legal. E dentro dessas representações, o que que a gente pode, como que a gente pode identificar, é, onde a gente pode perceber qual é o lugar desses movimentos, se eles têm um destaque, se não, se eles têm uma representatividade real na sociedade ou não, ou se ainda sofrem aquela questão da violência, da discriminação, se está melhor ou está pior isso, como é que a gente pode definir? Recentemente, né, o Judiciário, né, o STF, aprovou a lei, né, contra a violência LGBT e mais, equiparando ela ao racismo, né? Isso é um importante avanço para se Sim, discutir, né, a questão de violência. Lembrar que, por exemplo, se alguém sofre uma violência, né, uma homofobia, lesbofobia ou transfobia na rua, o boletim de ocorrência não está lá separado, né, qualificado o tipo de violência. sim. Então, para levantar dados, a partir disso, você é obrigada a levantar dados para compreender a mecânica da sociedade. E falando em mecânica da sociedade, eu vou dizer para você assim: o Brasil é o país que mais mata travestis sexuais no mundo. Uhum. A vida média de uma travesti, uma transexual, é 35 anos. Caramba. E a morte está sempre mais relacionada à violência. Sim. Então, isso é um dado grave, né? Como se tem Tá muito errado, né? sim, se você considerar que a população brasileira houve um aumento da longevidade, 75 anos de idade, da vida, por violência, Sim, aham, é admissível isso, né? com Ao passo certeza. que o país que mais mata travestis transexuais é o que mais acessa pornografia nas redes sociais com a temática. Uhum. Isso é É, muito, isso é simbólico, né? com certeza. E aí você tem também, isso mostra que o lugar desses movimentos, né, pelo que eu estou percebendo, né, é um lugar de resistência, né? Sim, Basicamente, né, um lugar de resistência, de luta, de reivindicações, de protesto. É muito mais por aí o lugar, né? De conscientização, porque e de também de defesa, né? Porque sim. é muito ataque, né? Desde sempre. Sim, você começa a pensar assim, se dentro da família sofre violência, dentro da escola sofre violência, na rua sofre violência, né, a possibilidade de se expor, de ter seu afeto reconhecido, né, respeitado, sem sofrer violência, né? Uhum. Sim. Bom, dentro desse lugar na sociedade também, a gente tem já aí já trazendo para só para um parênteses aqui também, as pessoas que estão participando aí, assistindo, podem mandar comentários, mandar pergunta, Por tá? É favor. aberto, por favor. Ajuda aí no debate, é importante. Dentro dessa questão do lugar na sociedade, que a gente vê, tem esse dado aí, né, de que tem uma violência ainda muito forte, eu tenho a impressão de que, ao passo que a gente aumentou nesse entendimento das, das várias representações, também melhorou, mesmo que pouco, a questão do respeito, tal, né, da violência melhorou. Talvez menos do que deveria, talvez menos do que poderia, né? Talvez seja só uma impressão também, né? Eu Mas entendo assim que quando mais você discute e fala sobre, mais, né, gera conhecimento, né? Conhecimento muda exatamente. da pessoa, né? É nesse sentido que eu queria colocar mesmo, né? Que como na mesma medida que você conhece mais, consegue perceber mais, né, a realidade, você também passa a respeitar mais, né? Então aí, claro que estamos longe, né, do ideal, né, de respeito, de civilidade, talvez seria uma palavra até, mas estamos avançando nesse sentido. E aí vem a questão da. Desculpa, pode falar. Eu ia fazer um comentário em relação, por exemplo, a quando se discute numa novela se um casal
formado por dois homens ou duas mulheres vai se beijar ou não no final, eu acho muito, né, é muito pertinente lembrar que as pessoas namoram se beijam normalmente, não esperar o final da novela, né? Exatamente. Já, só faz parte da vida e pronto, né? É uma coisa natural, né? Sim. E aí vem a questão da relação que a educação, né, que a escola, que esse ambiente, né, educacional tem com esses movimentos e com essa discussão, que eu acho que é aí que está o ponto, né? Porque é através dessa relação que as coisas vão se modificando ou melhorando, né? Através dessa discussão, né? Sim. A gente teve uma onda muito forte de conservadorismo, né? Não somente no Brasil, mas no mundo, né? Aonde os estudos sobre gênero, né, foram elevados à categoria de queimem as bruxas antes que as bruxas tomem nossa vida, né? Aham. E querer vetar qualquer tipo de fala. Veja, quando eu falo gênero, eu não estou nem tendo em questão de diversidade sexual, tô falando falo homossexual, lésbica, estou falando de discutir o papel do lugar da mulher na sociedade. E antes de eu falar de Uhum. gênero e diversidade, eu tenho que lembrar quais são as coisas que perpassam esse meu discurso. Entre elas, a questão da mulher. É muito importante refletir sobre a questão da mulher. E quando você vê gente querendo criar lei para impedir que eu diga que a mulher não pode, não precisa apanhar, eu falo, né, Uhum. falar, ensinar aos meus alunos que as mulheres e os homens têm que ter direitos respeitados, do seu espaço. Se alguém pensa em criar uma lei para impedir que eu fale disso, é muito grave, né? Com certeza, né? E aí a gente também tem aquelas questões da ideologia de gênero, né? Versus identidade ou versus, enfim, educação, né? Para, para essa temática, né? Então a gente tem essas discussões assim tão rasas, né? Quanto a essa questão da Sim. ideologia de gênero, a questão de outro kit gay, essas coisas aradas. Eu Não. até estava vendo uma live agora, acho que ainda ontem, né? Falando que numa cidade aí do Brasil que eles conseguiram, eles tiraram até a palavra, a expressão gênero alimentício do, das temáticas, né, da escola, por É conta da versátil. palavra gênero, né? Por conta Sim. da palavra gênero. É uma Loucura, né? coisa loucura, exatamente. E aí eu queria colocar justamente essa questão, né? Dessas ações, né? E dessas discussões, por exemplo, ideologia de gênero ou identidade de gênero. O que seria identidade de gênero, né? E qual é essa loucurada que esse povo tentou fazer com e que ainda tenta, né? Com a Tenta. questão E vão da continuar ideologia de tentando, né? gênero, né? Se você É, puder comentar um pouco, por favor. lembrando, né, que o termo, esse termo de ideologia de gênero, muitas aspas, Sim, foi criado para fazer tábula rasa uma discussão séria, né? claro. É. E ela é importada, ela vem de fora, né? Se cria essa, como se a palavra ideologia, né, já significa uma ideia sobre algo, né? Uhum. Que eu carrego uma ideia sobre algo e colocar como termo de ideologia como se eu fosse pregar algo diferente contra a natureza. Mais umas aspas aí, porque natureza, Sim, biologia, pode discutir mais um tanto. Abre um outro campo, é. né, sobre discussão de biologia aí. E ao usar essa qualificação de ideologia, é como se eu jogasse por terra, né, toda uma questão social que existe no mundo, né? Uhum. Identidade de gênero, quando eu vou discutir sobre identidade, sobre gênero e sobre identidade seriamente, eu vou discutir o papel da mulher, o papel da sociedade, a mulher está inserida com o o homem também, as consequências do machismo para o homem, né? Uhum. Homens perdem com o machismo Com e as mulheres sofrem. certeza. Falar sobre o movimento feminista, por exemplo, isso aí é ideologia de gênero. E, pois é.
falar sobre um movimento social importantíssimo, né, do século XX para cá, que, né, e aí, não, é ideologia, porque o lugar da mulher é um lugar específico, do homem em outro. Veja, se isso não é uma tentativa de fazer, acabar com a discussão, né? Sim. A ideia de falar ideologia de gênero é para acabar com a discussão. Isso é impossível, é impensável numa sociedade que se desenvolvida e plural, né? Como você mesmo falou, vai sempre existir essa tentativa de processo, né? É o movimento do pêndulo, né? Você que é um historiador pode falar melhor que isso, né? O movimento do pêndulo, É, estamos voltando, exatamente. né? A gente está num momento em que a história, ela, por um lado, ela está se movendo no sentido retrógrado, né? E por outro, pelo mesmo motivo da retrocesso, se forçando a empurrar para frente, né? E é Eu justamente entendo nessas que discussões sociais, né, culturais, políticas, né, que estão acontecendo, né? eu entendo que só há esse movimento conservador porque houve avanço, né? Nas últimas 3 décadas houve um avanço grande, né? Sim, Uma tentativa a de gente retomada de poder, né? a ala conservadora, né, a parcela conservadora da população se sentiu muito ameaçada com esses avanços, esse desenvolvimento, com é, com a forma de tratar de uma maneira mais igual as pessoas, né, que a gente teve durante um tempo aí, né, e que esperamos tenhamos de volta, né? Ah, temos. Aqui tem um comentário, né? O preconceito é uma cegueira de falta de conhecimento, com Sim. certeza. E aí em todas as esferas, né? É claro que nessa questão não dá para dizer quem sofre mais, quem sofre menos, né? Não temos muito esse parâmetro, né? Uhum. Porque eu até fiz uma live, duas lives, né? Sobre a questão da igualdade racial, né? Com o Valdo, fiz com a Sani. Tem também a discussão quanto à questão do feminismo, né, da mulher e tal. Tem preconceito em todas essas discussões, né, está envolvido nisso, né. E também o movimento LGBTQI+, também tem essa questão do preconceito muito forte, né, e a violência que muitas vezes não é só física, né, é simbólica, é psicológica, enfim, que está muito envolvida nessa discussão, não é? Aqui tem a Lilian, tem o Alan. Oi, Alan, tudo bem? Então temos aqui o pessoal participando. Diga lá, César, o que mais que a gente pode comentar É, então dessa. Pode falar. essa questão de violência, né? Você vê, quem, eu costumo analisar assim, quem está mais exposto à violência é quem vai para um outro espectro, né? Da, da manifestação da sua identidade, né? Um gay que se reconhece masculino, a gente vai falar cis, né? Cis que é um termo que a gente vai trazer lá da geografia, do mesmo lado, né? Província cisplatina, né? Do mesmo lado do Rio da Prata. Para quem vai se aproximando do modelo feminino e quem chega a transicionar, daí eu vou falar, né, quem é trans, que completou a transição dessa linha imaginária. Quem se aproxima mais do modelo feminino, veja, eu não estou falando da questão do gay, somente do gay afeminado, ou também da travesti, da transexual, daquele que se identifica com, né, o estereótipo feminino, mas entender que a violência ali, ela tá pelo sujeito se identificar como feminino, ou seja, a questão aí anterior é da mulher, ou como se Uhum. entende na sociedade a mulher passível de violência. Então, assim, a travesti morre muito mais de violência aos 35 anos que um homem gay, né, que se identifica com seu gênero, né? Uhum. Tem Aí, até essas nuances, né? Vamos dizer assim, da discriminação, né? Vamos dizer.
Dentro mesmo do movimento você vai ter discussões em relação a isso. Esses dias eu estava Legal. olhando uma discussão sobre como é que as pessoas, elas, homens gays no caso, né? Eles também têm preconceito com os Sim. gays negros e afeminados, né? Há uma hierarquização de quem é mais macho do que o outro. De novo a questão feminina, né? Olha só. Uhum. Então existe também essa discussão ou discriminação, melhor dizendo, dentro do mesmo do próprio movimento, né? É um reflexo, é um reflexo da sociedade, né? Aham, É um reflexo da que sociedade que a gente vivencia. interessante. Olha, a Um Silmar valor, aqui dando um oi. ou assim, a ideia que você tem, né? O valor, o macho como um valor na sociedade, né? Sim, e Um tem esse menino na reflexo escola. nessa reprodução. Sim, pense, um menino na escola. Hétero, mas que seja mais delicado. Vai sofrer bullying. Vai sofrer violência. E veja, eu não preciso estar falando somente na questão do LGBTQI+, falando de gênero, né? Nesse caso estou falando de gênero, para a questão de respeito da identidade desse meu aluno, que tem uma Uhum, expressão mais delicada, mais feminina. Porque ele tem o direito de existir como ele se sentir melhor. sim, legal. Aqui a Mariana está falando um comentário aqui que podemos também discutir esse comentário. Ó. Tanta coisa para ser discutida, inclusive a adoção por tutores LGBTs. E a doação de sangue, que veio à discussão agora. Sim, Como é que entra essas questões, tanto a doação de sangue como a adoção, né, por tutores LGBTs nessa. que eu sei assim, da questão da doação, já não tem mais nenhuma dificuldade. Assim, a salvo alguns juízes, porque ainda temos um judiciário que ele representa a classe branca, elite, né, rica do país, que ela reforça alguns estereótipos. Isso acontece dentro do judiciário. Você vai ver quantos negros são juízes e são advogados, né? Você tem uma, né? Reduz bastante, né? Então, Sim, eles sim. é uma reprodução da sociedade ali. Mas tirando esse aspecto, um juiz ou outro que dá uma enlouquecida, que pode ser questionado, inclusive, tá muito tranquilo, assim. Uhum. Tem amigos que adotaram, inclusive, e muito mais tranquilo, assim. O que é uma família, né? São laços de Sim, amor. passa por essa discussão, né, inclusive, né? Família é um laço de amor, né? É. E como é que eu vou qualificar esse tipo de amor? Ah, só é amor se a família for assim ou assado. Poxa, o que Uhum. é família se não aquilo que você constrói de mais bonito, né, numa sociedade ali, que é o amor que você tem entre os seus. Sim. Aí vou entender cuidado, respeito, carinho, né? É, E a e questão a formação dessa família, na verdade, ela não tem que passar por o tipo do membro, né? Mas o tipo da relação que existe, né? Se ela é de fato verdadeira, se ela é de fato uma relação de família, né? Mais do que de quem são as pessoas que fazem parte dela, né? que fala de cuidado e interdependência, né? Houve uma tentativa Exatamente. de pegar lá o Código Civil e colocar que família é somente homem e mulher e filho, né? Uhum. Se tiver um filho fora do casamento, uma adoção já não é filho, né? Pois Gente, é. ó, a loucura, né? Eu costumo falar que o conservador é uma pessoa assustada. Com medo. Com medo, porque tudo aquilo que ele vê que é diferente dele, ele reage mal, ele exagera na reação, né? O conservador é um Sim, sujeito preocupado, né? Porque ele acha, nessa ideia de conservar, se ele não conservar, tudo que ele acredita vai se destruir. Não é assim, né? Uma outra questão que me vem agora é quem é que define o que na sociedade, né? A gente passa por uma definição, vem de quem? O homem branco, cis, heterossexual, classe média, né? Europeu, eurocêntrico. É parte dele toda a definição do que é o resto do mundo, né? Não, uhum, se alguém se autodetermina, se entende como mulher, ele não, mas a origem não sei o que, homem e tal. Eu já ouvi uma discussão assim, o sujeito fala, não,
fulano quer ser diferente, quer ser mulher. Não, mas não é você que define o que a pessoa sente. Ou é? É a pessoa. Exatamente. Então, o conservador, nesse caso, é um sujeito assustado porque é tirado dele essa definição. O direito É, dessa definição histórica. e sem falar na questão de, se for só colocar em números, né? Mais da Uhum. metade da população nossa é de mulheres, mais da metade são negros, né? Uhum. Então a gente tem uma constituição, né, da população que não legitima essa visão branca, né, eurocêntrica, enfim, como você colocou. Cristã, Não, judaico. assim, por mais que a maioria da população seja cristã, ela não deve ser a definição para toda a É, população, porque nem todos são, né? exato, né? Temos que ter o respeito a todas as representações, né? A todas as formas de viver, enfim, né? Então é um debate muito importante. E eu queria colocar até para você, para a gente discutir um pouquinho, que tipo de ações, né? Por exemplo, que a gente sabe que no governo federal, né, já tivemos ações, né, por exemplo, inclusive secretarias especiais para diversidade, né, enfim, da mesma forma como uma secretaria de igualdade racial, de mulheres, enfim, né, que já tivemos no governo federal. Hoje a gente tem uma coisa muito estranha lá, aquele ministério, né, que dispensa comentários, né. Ah, no estado, a gente também, né, de uma certa forma, já tivemos ações, hoje já não temos tanto. E no município, a gente tem poucas ações que a gente pode colocar como efetivas ou eficazes, né, enfim, para essas temáticas, para essas discussões. O que você consegue colocar com relação a isso? Que poderia ser colocado, né, de discussão ou de ação, né, para o município nessa discussão, né, do LGBT, da diversidade sexual, enfim. Eu sei que a primeira coisa é lutar e resistir contra esse preconceito, contra essa, esse conservadorismo, ultra conservadorismo, eu diria até, né? Sim. Mas de que forma a gente poderia fazer isso? Bom, passa por uma ação educativa sempre, né? Para mim começa sempre uma ação educativa. Há conhecimento, ter espaço para discussão, espaço contínuo de discussão, não é um evento localizado de vez em quando, assim ter espaço conhecer o que o município de Pinhais ia fazer. Primeiro, conhecer quem são seus municípios, né? Eu sei que Pinhais é uma cidade muito diversa. Quantas pessoas tem em Pinhais? Quantos são LGBTs, travestis? Elas trabalham no quê? Trabalham, desenvolvem qual tipo de relação com a vizinhança? Né? Como é que elas estão representadas? Passa, por mim, passa primeiro uma questão de educação, né? Ter espaço para discutir e Uhum. essa constante, né, de você conhecer o seu público, o seu cidadão, né? Alguns anos atrás, a gente sediava um fórum, é importante, né? Ah, mas acho que é um das possibilidades, né? Aham. Ao mesmo, como a gente estava falando, né, quanto mais se colocar isso em discussão, mais você tem avanços nessa questão, né? E realmente, passa pelo conhecimento, né? Não só, eu diria, não só do executivo, né? Mas do legislativo, por exemplo, como é que os vereadores tratam essa questão? Não tratam, né? Não, ah, Né? Exatamente. Então, quem deveria. Aliás, quando eles vão tratar é para justamente retirar direitos, retirar a discussão, né? E, evitar a discussão. exato, né? Então, haja vista a gente quando teve a discussão do plano de educação, né?
foi discutida essa questão, né, de novo, né, do gênero, né, e tal. Então, como é que se colocou isso, né? Então, precisa ser mais discutido, inclusive, eu acredito, né, com a própria população, né? Você disse, Leire, conhecer a população, né? Quem são? Mas, às vezes, será que essa população está se sentindo segura para se apresentar ao poder público? Um poder público que sempre reprimiu, sempre violentou? Como que a gente pode trazer essa população para se sentir mais segura, no sentido de sentir essa liberdade, de, inclusive de se apresentar ao poder público, né, de colocar suas demandas? Porque nem todos são militantes, nem todos são defensores, né, no sentido público da palavra, né? Como é que a gente poderia ter uma ação assim, né? O que você poderia pensar nesse sentido? Só um minutinho que meu pai vai passar aqui atrás, ele tá precisando. Não chegou lá. Assim, questão de segurança, né? Eu acho que questão de segurança de onde essas pessoas podem se expressar livremente, né? Questão de espaços tem. Eu não sei se Pinhais não tem nenhum lugar, acho que assim, que seja. Como fala, pode o termo agora, onde as pessoas podem estar ali. Como, como um abrigo? Como se fosse um Não só abrigo? abrigo. Peraí. Digo, espaço de vivência, né? Ah, sim. É, que eu conheça, assim, não, tal, pelo menos não muito. Se tem, não tá sendo bem divulgado. Mãe, tem um monte de gente vendo isso aqui. Tem um monte de gente vendo aqui. A minha mãe tá aqui. Mas o que eu faço aqui? Dá licença, mãe. A minha mãe tá aqui. Eu tô perdendo o gato aqui. Ah, acontece. Tem o gato. Mãe, tem mais só aí. Dá licença, só um minutinho. Tem uma tesoura assim. Pronto, o gato. Bom, Então, voltou. Desculpe a interrupção. A gente um tem. espaço de convivência, então. Exato, espaço de convivência, de existência dessas pessoas, né? Como se. Olha o gato aqui. Pronto. Desculpa, me perdi ali de raciocínio, mas estava falando a questão De um espaço de convivência, né, para essa vivência, população. de exercício, de cidadania também. E aí, no sentido até interligado, né, talvez, com não só a questão da segurança, mas saúde, assistência social. Família chegando aqui. A gente fala, a primeira questão de segurança, de espaço de vivência, não somente uma casa, né, casa-lar que vai aceitar as pessoas que estão na rua, mas de discussão, né, nesse lugar. Uhum, Uma biblioteca para poder consultar ou buscar seus direitos, né? sim. De repente, um espaço onde as pessoas possam expor suas demandas e, no mínimo, serem ouvidas, né, para poder ter essa discussão com mais tranquilidade e aí serem trabalhadas de uma forma integral, né? Sim. Porque, porque não é só uma questão de saúde ou de segurança, né? Nem só de educação. Ela envolve todas as dimensões, né, do ser humano, eu acho. Sim. Principalmente assim,
Você vê, em Curitiba tem o Dignidade, que é uma entidade, né, civil e pública, que atende as pessoas. Pinhais podia ter um espaço, mesmo, não somente dentro mesmo da prefeitura, né, para poder ter acolhimento e respeito, né? Em toda discussão a gente sempre lembrar respeito de convivência, de tolerância, de existência, né? Uhum. Um- um- Até onde eu sei, mas não temos um movimento organizado, né, da LGBT em Pinhais, pelo Pois menos até é. onde eu sei. O quanto isso é importante para essa discussão, ou para essa luta, para essa resistência? Perdão? Na sua opinião, isso tem, qual é a importância de um movimento organizado dentro Nossa, dessa discussão? importância basilar, eu diria, né? Você precisa ter a organização do movimento para poder entender suas demandas, né? Compreender essas demandas e junto ao poder público ou às vezes outras esferas para poder pleitear essas demandas, né? Primeiro, o movimento vai se organizar para compor uma frente, né? A resistência ao que está acontecendo, né? Super importante. Legal. Bom, já estamos nos encaminhando aqui para o final aqui da nossa live. Quero, então, nesse momento, pedir para você fazer as suas considerações finais aí, né? Seu recado final, seu protesto, enfim, o que você quiser, né? Para o pessoal que está assistindo, né? Agradecer novamente, né? Por ter participado. Eu agradeço primeiro de tudo o convite, né, para falar, né, para conversar um pouquinho, matar a saudade da cidade também, né? Isso é importante. Claro, Lembrar que, como você mesmo falou, né, é necessário discutir sempre, sempre há necessidade, né? Avançar as pautas, trazer conhecimento, melhorar, saber que todo mundo vai sair ganhando com isso. Não tem ninguém que se perder. Quando você efetiva o direito de alguém, ninguém vai perder direito. Ninguém perde um direito, dá direito a outra pessoa, a existência. A sim, gente só ganha, né? Só melhora a convivência. E há espaço para todo mundo, né? O mundo é isso grande, é vasto e diverso. É uma coisa assim, eu sempre lembro. Nós somos diversos por natureza. Né? Somos diversos. Por que não vivenciar isso de maneira tranquila, possível? Não, falando possível. sim. Necessário. É E da necessário maneira discutir. mais sempre, né? E da maneira mais saudável possível também, né? Porque é mesmo como você colocou, né? Ninguém perde um direito quando alguém ganha, né? Não é uma troca, não existe isso, né? Exato. Então, quando um ganha, todo mundo ganha, na verdade, né? Porque toda a sociedade está ganhando com aquele direito conquistado. Então, eu quero Ela evolui. agradecer. Todos nós evoluímos juntos, né? Porque a pluralidade, a diversidade é a riqueza, inclusive, né? Do ser humano, né? É a riqueza da, da, da sociedade, né? Porque se ela não fosse assim, inclusive seria uma chatice, né? Para começar, né? Exato. Então a gente teria muitos problemas, né? Se não fôssemos diversos, né? Mais ainda, eu diria. Sim. Quero agradecer novamente, né, o aceitar o convite, a participar desse bate-papo, né, esclarecer muitas dúvidas, né, com certeza não só minhas, né, também de pessoas que assistiram ou que vão assistir ainda. Uhum. Quem Então, precisar de algum toque, de uma conversa, pode me chamar depois aí. isso aí, ó, segue Sabe? aí o César, né? Como é que é o seu Instagram? É Kizar, É, Kizar, quiser CWB. Kizar CWB. Isso. O meu é Anderson Ru Martins, por enquanto, mas eu vou arrumar ele depois, deixar ele mais curtinho.
vai ficar mais fácil aí de encontrar até. É, meu Facebook, Anderson Martins também. Tem o meu YouTube também, Anderson Martins, tá? Professor Anderson, pode procurar. A Pode me seguir nas gente vai. Isso, siga também o César, tem muitas discussões importantes, é um profissional incrível também na arte, né? Obrigado. Dá para ver por aqui, né? De novo. E quero agradecer novamente todo mundo que está acompanhando, né? E não deixem de acompanhar as nossas discussões, estão sempre muito bacanas, muito legais. Cada vez a gente trazendo alguém especial para conversar. Nem sempre é um tema que eu conheço, que eu aprofundamente, né? Como hoje, por exemplo. Mas isso é importante porque a gente também cresce junto, né? A gente enriquece junto, a gente conhece junto com todo mundo, né? Então isso é o mais importante. Ninguém está pronto, né? Acabado. Ninguém nasce sabendo nada. Então isso é o mais legal, né? Da vida, a gente conseguir sempre crescer e desenvolver e conhecer mais. Então, boa noite a todos. Boa noite, César. Obrigado por participar de novo. Boa noite a Obrigado. todo mundo. Bom dia, boa tarde para quem vê dentro de horários. Qualquer Até coisa também. mais. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau, gente.